Muito boa noite, boa noite. Seja bem-vindo. Deixa eu chamar aqui o mestre Yuri. Grande Tietê, seja bem-vindo, Tietê. Yuri, eu aceitei. Queria ver se você vai me sinalizando se deu certo, deu errado. Abraço, meu irmão, tudo de bom? Satisfação tê-lo aqui. Fayashi, seja bem-vindo, Fayashi. Se eu tiver escrito falado errado, desculpe. Vou aguardar aqui o Yuri entrar aqui na nossa live. Satisfação é minha, grande tia. Satisfação é minha, irmão. Vai evoluindo aqui, compartilhando com os colegas as habilidades que vai aprendendo, que vai abençoando outras pessoas. Só aguardando aqui o Yuri entrar, se tiver alguma. Pronto. Grande Yuri, tudo bem, mestre? Opa, tudo bem? Agora sim, agora deu certo, hein? Coisa boa. Satisfação imensa aqui tê-lo aqui com a gente, para trocar esse bate-papo bem interessante sobre a parte de entrevista investigativa, né? É uma área que muito me fascina, uma área muito bacana. E hoje eu aqui estou na cadeira aqui de aprendiz aqui para afiar o machado e pegar novas habilidades aqui. Opa, Satisfação eu, imensa. eu que agradeço, Joaquim, o convite, né? Eu sei que você já faz esse tipo de atividade aqui há algum tempo, algumas lives eu até consigo acompanhar em alguns momentos e te parabenizo aí por essa iniciativa, né? Assim como você, eu também tive essa iniciativa há um tempo atrás e gosto bastante de trocar ideia, bater papo sobre questões relacionadas a entrevistas, investigações e estou à disposição aqui, cara. Vamos conversar. Muito bacana. Pessoal, já vão compartilhando com seus colegas aqui, a gente vai já iniciar aqui a live, vão mandando aqui nos grupos, vou até mandar aqui também nos grupos aqui para algumas pessoas. É só colocar aqui, vocês já podem ficar à vontade aí para começar a compartilhar com os amigos de vocês. Ó, Yuri, antes de mais nada, Yuri, se apresenta aqui um pouco para o público, fala um pouco da tua carreira, dá uma resumida para a gente. Fala aqui um pouco da sua atuação, onde é que você trabalha, o que é que te levou a atuar, né, começar a atuar nessa área. Fala um pouco para a gente, compartilha um pouco da tua história aí. Legal. Joaquim, pessoal, né? A minha história, ela é bem curiosa porque ela se divide em dois momentos importantes da minha vida, né? Que é no setor público e no setor corporativo, né? Então eu estive no setor público por 11 anos na gloriosa, como se fala, Polícia Civil do Estado de Rondônia, onde comecei a me familiarizar com essas questões de investigações e entrevistas. E há 9 anos eu estou no setor corporativo, trabalhando em São Paulo, baseado em São Paulo, mas trabalhando em todo o Brasil, né, com muitas viagens, né, fazendo investigações, auxiliando em investigações e principalmente conduzindo entrevistas investigativas ou entrevistas forenses também, como é bastante chamado, né? Então, tenho aí, né, quase 20 anos já de experiência profissional, né? Muitos desses anos dedicados aqui à questão de entrevistas, né? Tanto que atualmente eu pesquiso muito sobre entrevista, eu estudo, né? Estou fazendo um livro sobre entrevistas Muito investigativas que deve ser bacana. publicado aí no finalzinho do ano, agora de 25 ou início de 26, vai depender muito aqui da nossa dinâmica aqui do trabalho. Mas é isso, pessoal. Sou atualmente especialista em investigações corporativas numa grande consultoria do Brasil chamada ICTS Protivit, onde trabalho, né, muito com a questão de entrevistas, sou professor dessa temática também na Associação Brasileira de Investigadores de Fraude, e esse é um resuminho aqui da minha trajetória profissional. Muito bacana. Essa parte de entrevista forense, entrevista investigativa, eu vejo que quanto a empresa tem noção do poder dessa área, ela consegue ali até mesmo evitar a contratação de outros profissionais.
porque já resolve ali de início, principalmente em casos onde não tem outras formas de vestígio. Você pode até falar um pouco mais sobre isso, mas eu vejo muito presente em fraudes corporativas e até mesmo em casos de assédio. Exatamente, Joaquim. É o seguinte, né? É, o papel do compliance, de forma geral, ele pode atuar tanto numa questão preventiva, né, como reativa, né? Quando a gente fala em prevenção, e aí trazendo aqui para o nosso leque a questão das entrevistas, a gente pode citar, por exemplo, a questão de testes de integridade ou de idoneidade, né? Para você ter uma ideia de como que isso funciona no setor corporativo. Por exemplo, o grupo ICTS, onde eu trabalho, ele já faz isso há 23 anos, praticamente. Então, ele é pioneiro nessa questão de teste de integridade. E o teste de integridade, ele nada mais é do que isso que você acabou de falar. A gente tentar, eventualmente, trazer pessoas, né, para o nosso convívio, para o nosso ambiente, isso aqui falando de empresas, corporações nacionais e multinacionais, no sentido de que essas pessoas estejam alinhadas com a cultura da empresa, com as questões éticas, né, estejam ali, saibam, né, por exemplo, como lidar com algumas situações, seja de assédio, seja de fraude, né, a gente explorar um pouquinho também a aderência ética dessas pessoas, né, até que ponto essa pessoa ela consegue ter um jogo de cintura em relação a uma abordagem não ética, eventualmente uma abordagem que vai ferir ali as normas de conduta da empresa. Então, existem algumas ferramentas, né, como o teste de integridade, que ele nada mais é do que uma entrevista que vai fazer um diagnóstico, né, sobre o perfil daquela pessoa. Ela funciona muito assim em casos, por exemplo, de fusões e aquisições, M&As, né, quando empresas são compradas ou adquiridas, quando a empresa eventualmente quer contratar, né, um gerente, um diretor, né, um CEO, um CFO, por exemplo. Então, essas pessoas elas passam ali por um teste, que na verdade trata-se de uma entrevista, para que a empresa ela contrate aquela pessoa com uma certa segurança, né? E aí talvez, o Joaquim, você e outras pessoas poderiam até perguntar ou me questionar, mas Yuri, isso vai impedir que a pessoa cometa um assédio ou uma fraude dentro das empresas? Não, não vai impedir. Não tem nenhuma ferramenta humana ou eletrônica que faça isso no mundo, né? Mas demonstra um dever, né, de diligência da empresa, ou seja, que a empresa está preocupada com quem que ela está querendo colocar no anseio ali, por exemplo, de uma liderança da empresa, nos patamares em termos de alta gestão ou alta administração, então demonstra uma preocupação, e isso também, Joaquim, é um dever até social da empresa, né? A gente está muito mal acostumado, né? E aí falando, claro, de coisa de 10 anos para trás, né? De, por exemplo, assim, de esperar tudo que os governantes façam as coisas para a gente, né? No sentido de cuidar, né? De políticas de prevenção, de meio ambiente, de segurança e por aí vai. Mas cada empresa, ela acaba sendo uma microsociedade ali também. Então, nada mais justo, nada mais saudável, nada mais social do que a empresa também se preocupar, né, com as pessoas que, eventualmente, ela está colocando ali no âmbito de trabalho dela. Então, isso é uma atividade bem interessante, tá? Eu já fiz algumas entrevistas dessa natureza, nesse sentido de prevenção, para avaliar a aderência ética, dilemas éticos, o posicionamento da pessoa sobre assédio moral, sexual, sobre fraude, sobre as consequências, né, desse tipo de conduta dentro das empresas. Então, é uma análise até bem minuciosa, bem detalhada, que muitas empresas fazem, né, justamente antes de fazer uma contratação de um colaborador. Isso é bem bacana. Recomendo às empresas que eventualmente não fazem esse tipo de atividade ou que não conhecem, por exemplo, essa ferramenta. Tem gente que está nos assistindo aqui, talvez, que é a primeira vez que esteja ouvindo falar dessa natureza, mas só fazendo uma assimilação com o setor público, né? No setor público, por exemplo, quando eu fui lá prestar o concurso da Polícia Civil, com certeza eu passei por uma investigação social, né? Eles vão lá, a gente chamava antigamente, Joaquim, de puxar a capivara, né, do sujeito, né? Então, Até tinha hoje ainda muito chama isso. assim, até hoje. Você Até hoje ainda chama dessa forma, né? já chama, já evidencia que você é do interior. Sou do interior, sou do interior. Sou cearense, morei em Rondônia há muitos anos e tenho aqui esses trejeitos, esse linguajar, né? E essa questão de puxar a capivara
Atualmente, as empresas ainda fazem, né? Fazem uma diligência prévia de contratação, por exemplo, para verificar a idoneidade, né, do colaborador, eventualmente, e se tiver um plus, um adicional, pode até fazer uma entrevista de integridade com essa pessoa, como é o caso aqui da consultoria do trabalho, que realiza isso há pelo menos 2 décadas já de atividade nesse setor. Pra você ter uma ideia, Joaquim, já foram impactadas mais de 100 mil pessoas, né? Ou aproximadamente 100 mil pessoas, falando aqui de 20 anos para cá. Então, quem tiver interesse, pessoal, pode me procurar aqui também, o Projeto Entrevistador Forense no Instagram, e com certeza a gente pode trocar uma ideia melhor sobre isso. E era isso que eu queria falar sobre essa questão de integridade nas empresas, Joaquim. Em relação, você comentou sobre uma investigação social ali para quando vai contratar um cargo de confiança, de direção, CIO, e tem até alguns serviços muito voltados à investigação de fontes abertas, onde, de fato, além da entrevista, além do que ele fala ali, a pessoa descobre todos os rastros da vida do indivíduo ali, coisas que tem erradas, etc. É muito comum também esse tipo de serviço. Então, ver aqui se tem alguma pergunta. Só que muita gente bacana aqui. Grande Pedro Mourão, seja bem-vindo. Ver aqui, perícias judiciais, boa noite, tudo bem? Bacana. Em relação a essas entrevistas forenses, ou investigativas, como você achar melhor, tem algum pré-requisito ali que pode ser utilizado, tem que ser feito para poder ser utilizado em juízo, ou ela é somente uma forma extrajudicial para consultoria, para evitar um dano, ou também ela pode ser utilizada no processo que vai demandar aí uma área civil ou um criminal. Como é que funciona isso, Yuri? No setor corporativo, né, a gente costuma dizer que uma entrevista dessa natureza, que a gente separa aqui em 2 categorias, né, entrevistas mais exploratórias, que são entrevistas geralmente com vítimas, com alguma testemunha, com algum informante, e tem entrevistas também de natureza confirmatória, né, confirmatória de evidências, ou seja, geralmente quem participa de uma entrevista dessa natureza são pessoas investigadas, né? Ou por fraude, ou por assédio, qualquer desvio de comportamento. Como é que funciona na prática no setor corporativo, né? Essas entrevistas, elas ocorrem de uma forma individualizada, claro, com a concordância do colaborador, né, da pessoa, né, do funcionário que está sendo ali convidado, porque nada mais é do que uma reunião de trabalho, tá? Eu costumo dizer que esse tipo de entrevista nada mais é do que uma reunião de trabalho. É claro que ocorrem perguntas, né, questionamentos, para a gente entender condutas, para a gente chegar num denominador comum lá na frente, mas é uma reunião de trabalho, ou seja, é um processo, como você bem mencionou, Joaquim, extrajudicial, é um processo administrativo interno das empresas. Eventualmente, algumas empresas, elas utilizam investigações internas, né, ou relatórios de investigações internas que constam em entrevistas, além de outras atividades também de tecnologia forense, por exemplo, para que os relatórios, por exemplo, de consultoria, que é o meu caso, eles sejam protocolados de forma judicial, eventualmente, para ela rever algum bem, algum dano, algum patrimônio, ou alguma coisa nesse sentido, ou até para se proteger também de uma eventual reclamatória trabalhista, para uma reversão de justa causa, por exemplo, quando o profissional é desligado ali por uma justa causa. Então, as empresas, elas podem utilizar de uma forma ativa, ou seja, ela mesma ingressar ali com uma queixa-crime, com uma ação judicial, né, justamente para rever algum bem financeiro, eventualmente, que foi subtraído por uma fraude, por exemplo, ou ela pode utilizar para se proteger, eventualmente. Eu, Joaquim, constantemente aqui, não só eu, mas os meus colegas aqui também de atividades, alguns deles aqui da nossa consultoria, a gente vai em audiências, né, como testemunha, por exemplo, quando eu conduzo uma entrevista e a pessoa é desligada com justa causa, ou até sem justa causa, eventualmente, mas ocorre um desligamento e a pessoa se sente no direito ali de fazer uma reclamatória trabalhista, eventualmente, ou até criminal, eu participo como testemunha da empresa, do nosso cliente, até por ter feito a entrevista, por ter conduzido a entrevista. E a empresa, ela pode utilizar o nosso relatório de entrevista, o nosso relatório de investigação interna, justamente para ela protocolar em juízo ali, porque ali tem todo o protocolo de procedimento, eventualmente uma cadeia de custódia, de uma análise forense de HD, eventualmente, de e-mails. Então,
é utilizada toda uma metodologia forense justamente para que a gente coloque isso no relatório, para que a gente possa substanciar os nossos clientes em uma eventual ação judicial. Então, te respondendo agora, Joaquim, apesar de trazer esse contexto inicial, é perfeitamente possível, tá, utilizar de forma judicial, né? O ponto de atenção aqui é com relação à eventual gravação de entrevista, por exemplo, né? Se a empresa eventualmente quiser utilizar até a gravação de uma entrevista, a gente aqui como consultor, nós temos, né, o dever, até legal, de informar para o nosso entrevistado, olha, o Joaquim, você vai participar aqui de uma entrevista de entendimento, né, de processos, de conduta, e a gente vai gravar essa conversa aqui, né, com a sua autorização e aqui com a autorização da empresa também, justamente para que a empresa eventualmente possa utilizar e até você também possa utilizar essa gravação, se assim vocês acharem necessário. Então, é utilizado dessa forma. Só que a maioria das vezes, Joaquim, as empresas elas optam por não gravar as entrevistas, apenas fazer um relatório, e quem grava, muitas das vezes, não informa a gravação, até utilizando essa gravação de cunho metodológico, ou seja, para fazer o relatório, eventualmente, quando a pessoa ali, o entrevistador, ele não digita tudo, o entrevistador vai lá, escuta um trechinho da gravação para entender melhor o que é que foi dito ali na verbalização, né, do entrevistado, e depois, claro, com toda uma cautela aqui de LGPD, essa gravação, eventualmente, ela é descartada. Então, pode usar dessas formas, tá, Joaquim? E alguém poderia estar me perguntando, e você também, não sei se tem essa questão de dúvida, mas assim, por exemplo, Yuri, você pode gravar sem comunicar o seu entrevistado? Pela legislação brasileira, Joaquim, a gente aqui como interlocutor do discurso, por exemplo, eu e você, nós estamos aqui num bate-papo, numa conversa. Você perfeitamente pode estar gravando aqui essa conversa, eu também posso estar gravando, sem um comunicar ao outro. E o mesmo funciona durante uma entrevista, né? A grande ressalva que eu faço é justamente se você for utilizar essa gravação para fins judiciais. Aí você precisa informar por quê? Porque se você não informa, quando você protocolar em juízo essa gravação, o juiz, né, pelo juízo de valor que ele vai fazer daquela prova, que é uma gravação, ele pode dizer, olha, eu estou julgando aqui essa prova como nula, eu estou julgando como nulidade aqui material essa gravação, porque ela não foi informada ao participante da entrevista que estava sendo gravada. Então, o juiz ele pode muito bem rejeitar essa evidência como uma prova lá de uma eventual ação judicial trabalhista. Então, funciona mais ou menos dessa forma, Joaquim. Teve até alguns colegas, que eu tive a oportunidade de assistir outras palestras, lives, eles comentaram que eles informavam que ia fazer a gravação. Às vezes, até a pessoa não autorizava, mas eles gravavam o conteúdo e utilizavam em juízo. Tinha alguns juízes que deferiam, outros que não deferiam a utilização. Aí o que é que ele fazia? Ele recortava a parte do áudio que a pessoa falava, deixava só a dele. Mas ele fazia perguntas, ficava evidente a resposta. Mas, assim, eu achei muito inteligente da parte dele, não sei se isso de fato acontece e isso é dessa maneira, mas assim, são estratégias que cada parte vai utilizar. Claro que a defesa também vai trabalhar ali para, se não for benéfico, pleitear uma nulidade ou apresentar uma contraditória da prova. Mas... Exatamente. Isso que você falou, Joaquim, desculpa te interromper, que é muito importante, assim, por exemplo, né, quando eventualmente nós gravamos, nós não protocolamos isso em juízo, até porque não informamos o entrevistado que estamos gravando uma eventual entrevista, utilizamos apenas como cunho metodológico, até porque é uma das etapas aqui, por exemplo, do framework PICE, de entrevista investigativa, a autoavaliação do entrevistador. Então, como você vai se autoavaliar? Você ouvindo a sua entrevista, eventualmente, como que você se comportou naquela entrevista, se você fez uma pergunta eventualmente equivocada. Então, a gravação ela serve para isso também, para treinar a equipe de investigação. Mas o ponto importante que você falou é o seguinte, eu lembrei de uma situação que até já ocorreu, que assim não é nada em segredo de justiça, que o entrevistado, ele gravou a entrevista, claro, não nos comunicou, depois ele protocolou em juízo, cortando alguns trechos com a clara intenção, né, de dizer que nós estávamos ali coagindo, constrangendo ele de alguma forma, e aí a nossa gravação, ela serviu como defesa, ou seja, para protocolar em juízo também para dizer, olha, não é bem assim que ele está dizendo, não. Aqui nós temos a íntegra do nosso áudio,
E aí tudo foi periciado lá e o juiz verificou realmente que o áudio da outra pessoa, da outra parte, estava editado, tá? Então funciona muito dessa forma também, como forma de acusação, eventualmente, ou também, e principalmente aqui como consultoria, como forma de defesa também. Sim, na parte de perícia digital tem que seguir alguns requisitos, eu não vou nem entrar muito nesse termo aqui agora, mas o que eu mencionei é que após protocolar o áudio completo, o juiz indeferiu por conta não tinha aceito, né, os requisitos, não me recordo de cabeça, e ele meio que silenciou a parte que a outra pessoa falava. Ao invés, não cortou para dar o entendimento, mas silenciou a parte que a outra pessoa falava, e o juiz deferiu ali, porque estava somente a voz da pessoa que protocolou o vídeo. Eu achei muito inteligente. Agora, assim, falando aqui no nosso grupo, tem peritos, tem advogados, tem vários especialistas, empresários, e acredito que essa dúvida que eu tenho aqui pode até ser que seja a mesma dúvida de outras pessoas. A entrevista forense, a entrevista investigativa, ela tem alguma relação com a análise de linguagem corporal ou são coisas distintas? Olha, é uma boa pergunta, né? Ela tem sim relação. Só que, assim, eu trato essa questão, Joaquim, com muita parcimônia, né? Com muita cautela, né? Até porque eu criei até um material, né? Um e-book falando sobre isso recentemente, porque, assim, o que eu vejo no dia a dia é que a questão da comunicação não verbal, né? Que eu vou chamar aqui de CNV, né? Que a gente pode tratar aqui como linguagem corporal e expressões faciais, elas ganharam, né, um cenário televisivo, né, de filme, né, de livros, e tem até um certo fascínio, né, sobre isso. Né? As pessoas, de fato, né, elas têm um fascínio sobre isso, e se você parar para analisar, qualquer live, qualquer vídeo por aí que tem pessoas falando sobre linguagem corporal e expressões faciais, chama muita atenção, porque mexe com o nosso imaginário, né? Quem não gostaria, de fato, de poder adivinhar o que a pessoa está sentindo, né? O que a pessoa está pensando, se ela está enganando a gente de alguma forma, só com base no olhar, né? Olhou para cima, olhou para o lado, olhou para baixo, né? Se coçou aqui, tirou uma poeira fictícia da blusa, né? Mexeu no nariz ali durante uma pergunta, né? Então, quem não gostaria, né, de vincular isso de uma forma palpável a uma questão de engano, a uma questão da mentira? Até eu gostaria, né? Ficava até mais fácil o nosso trabalho aqui, né? Com Ficava certeza. mais fácil, mas assim, o que eu vejo, até por estudar a literatura, é que não é bem assim que funciona, né? E por isso mesmo que eu resgato aqui o que eu falei lá atrás, né, sobre utilizar essa questão da comunicação não verbal com muita cautela, né, com muita parcimônia, justamente por quê? Porque em entrevistas a gente sempre tem que pensar o que, Joaquim, isso eu estou falando tanto do setor corporativo, que é a minha atividade atual, mas também no setor público, que existem entrevistas, interrogatórios. É muito interessante de ter em mente que do outro lado tem uma pessoa, tem um pai de família, uma mãe que cuida dos filhos, né? Tem uma pessoa ali que tem um lar, né? Tem uma reputação a zelar. Então é muito importante a gente fazer uma análise tela, né? Eu sempre faço isso durante as minhas atividades para não, Joaquim, cometer injustiça com as pessoas. Porque, por exemplo, quando nos contratam como consultoria, eu sou um consultor, quando me contrata para fazer uma entrevista, o meu relatório de entrevista ele pode influenciar muito na demissão daquela pessoa, com ou sem justa causa, né? Então eu procuro sempre ser técnico nas minhas abordagens e não fazer, digamos assim, ilações, né? E não falar no meu relatório de achismos, né? Eu acho porque a pessoa eventualmente teve uma postura de comportamento não verbal e atrelar aquela situação, fazer uma correlação com aquele comportamento com a mentira, com o engano. Isso eu não faço, tá? Eu não faço porque eu acho muito temerário esse tipo de situação. Claro que tem pessoas que lucram com esse tipo de abordagem, no sentido de até cursos de detecção de mentira. Eu tenho até uma certa raiva disso, entre aspas, né? Por quê? Porque, assim, não dá para detectar mentira. De fato, não dá. Não dá mesmo, assim. Você, às vezes, pensa, poxa, eu estou com minha esposa, eu estou com meu marido, casado há 20 anos, né?
você acha, às vezes, que conhece aquela pessoa, né? Quando está em um entreveiro ali, quando está em uma discussão, eventualmente, vai separar, você vai ver que acho que eu não conhecia bem aquela pessoa como eu achava que conhecia em razão do comportamento, né? Então, assim, tem muitas nuances aí sobre a comunicação não verbal que o pessoal deixa de lado, né? E não faz uma avaliação séria, né? No nosso entendimento aqui, principalmente no meu entendimento que pesquiso isso há muito tempo, o que eu trago aqui? Até uma citação que eu vou fazer agora, né, de um psicólogo, um cara muito reconhecido no campo da análise de credibilidade das entrevistas, que é o Graham Hagin. O Graham Hagin, para quem não conhece, pessoal, ele é um dos disseminadores da técnica SUL, que é o uso estratégico de evidência, e também da técnica SHARP, né, que é conhecida como técnica de contra-interrogatório ou contra-medidas. Esse cara, né, ele fez estudos, né, inclusive participando ali de meta-análises, que é justamente validação de pesquisas por pares, e eles descobriram o quê? Eles descobriram que o poder, né, ou seja, a influência do entrevistador, que somos nós, para detectar uma mentira através de linguagem ou comunicação não verbal, é em torno de 50%. Ou seja, é a mesma coisa de eu pegar uma moeda aqui, jogar para cima, brincar de cara ou coroa e dizer, olha, o Joaquim está mentindo ali porque ele está fazendo aqui, né? Ele respondeu com uma expressão ali de sarcasmo ou alguma coisa nesse sentido. Então, o que eu acho prudente aqui das pessoas utilizarem, principalmente quando estão entrevistando, é utilizar o comportamento não verbal para melhorar sua entrevista. Até para identificar eventuais, Joaquim, comportamentos que eu costumo chamar aqui de não adaptativos, que é o quê? É uma inquietação, é um incômodo, é uma reatividade durante a entrevista, né? São comportamentos que chamam a atenção, que pode até estar linkados ou atrelados ao próprio entrevistador. Às vezes o entrevistador ele passa um comportamento ali que deixa o entrevistado nervoso, estressado, reativo, incomodado, né, fazendo questionamentos ali de forma mais exagerada, e isso prejudica a entrevista, né? Então eu acho muito interessante e recomendo todos, inclusive nos meus treinamentos, que se vocês forem me pedir uma dica, Yuri, qual dica você dá para fazer uma análise durante uma entrevista? Pessoal, eu opto e funciona muito bem a análise do comportamento ou da comunicação verbal, ou seja, o discurso, a verbalização, o que a pessoa está falando. Por quê? Porque eu não sei vocês, mas, por exemplo, quando eu estou escrevendo ou falando, se alguma pessoa me chama aqui do lado, para mim ela não existe. Tá? O pessoal diz que homem é assim, né? Só consegue fazer uma coisa de cada vez. Eu, basicamente, sou desse jeito. Se eu estou escrevendo aqui e a minha esposa vem me chamar aqui, para mim não foi ninguém que... Não aconteceu nada, entendeu? Não dou nem atenção, por quê? Porque eu estou focado ali naquela situação. O ser humano, ele é assim, Joaquim. Então, assim, nós temos, basicamente, né, formalmente, aí que é estudado, 6 canais de comunicação, e aí entra a comunicação verbal, a linguagem verbal, né, a linguagem corporal, as expressões faciais, a psicofisiologia, né, o estilo interacional da pessoa, o conteúdo do discurso, e por aí vai, né? Tem gente que diz que tem inúmeros, né, inúmeros canais de comunicação. É humanamente possível, Joaquim, se eu estivesse te entrevistando aqui, eu analisar você com esses 6 canais de comunicação ao mesmo tempo e fazer uma inferência de que você está, eventualmente, né, tendo uma alta credibilidade ou uma baixa credibilidade ali no seu discurso. O que eu foco muito na minha análise eu pego alguns desses canais de comunicação apenas e eu foco no conteúdo do discurso, no conteúdo verbal, né? Teve um vídeo que eu assisti, né? Eu não me lembro agora de quem foi, se eu resgatar depois eu falo. Ah, lembrei, se eu não me engano, foi do Colton Seal. O Colton Seal, ele é um ex-investigador do FBI e ele foi diretor de treinamento do RIG. O que é o RIG? É o Grupo de Interrogatórios de Detentos de Alto Valor, criado lá nos Estados Unidos. E aí, uma das falas dele, que eu vi em algum vídeo, ele fala o seguinte, é um cara muito experiente e que ajudou em pesquisas científicas sobre metodologias éticas e focadas em empatia e rapport. E ele falou o seguinte, ele disse o seguinte, olha, foquem em ouvir.
e deixem o olhar de lado. Ah, Yuri, eu não devo olhar como a pessoa está se comportando durante a entrevista? Óbvio que deve, eu faço isso em todas as minhas entrevistas, mas eu utilizo essa situação para melhorar a minha entrevista ao longo ali daqueles minutos que estão se passando, e não para vincular um comportamento que a pessoa eventualmente emitiu ali e atrelá-lo a um engano, a uma mentira. Esse tipo de análise, no meu entendimento, Joaquim, e eu não estou só nesse entendimento, até por pesquisas que eu faço, tem muita gente que, inclusive psicólogos, doutores no assunto, como Bela de Paulo, Graham Hagg, Albert Ridge, eles trazem essa situação de uma forma muito clara nas abordagens deles, nos artigos científicos e até em livros. Claro que eles dizem assim, olha, não vamos descartar a análise do comportamento não verbal de uma forma direta, ou seja, você não usa aquilo dali, esqueça aquilo dali. Mas eles trazem uma parcimônia sobre isso, de que utilizar nesses canais de comunicação não verbal com muita cautela, principalmente quando a gente vai analisar a credibilidade do discurso daquela pessoa. Bacana, muito bacana. E, pessoal que não segue o Yuri, já começa a seguir o Yuri, muito conhecimento valioso aí. Yuri, assim, tem duas perguntas, eu acredito que polêmicas aqui para ti, você corresponda ou passo, fica à vontade. Eu acho que a primeira, você mencionou aí sobre as várias formas de comunicação não verbal que a pessoa tem, e que é humanamente impossível analisar todas elas ali com uma certa eficiência. Mas você acredita que hoje, daqui a alguns dias, vai ter uma espécie de IA, ou então de algum equipamento que vai ser capaz de analisar isso com um certo grau de precisão? Olha, é uma pergunta polêmica de fato. E, Joaquim, se um dia tiver, acho que eu vou perder meu emprego, tá? Porque é uma das minhas principais atividades a entrevista, né? Mas, brincadeiras à parte, o que eu acho sobre isso, tá? Eu acho que a inteligência artificial, a IA, ela veio para somar e ela já está aí há um certo tempo, né? A gente tem o chat GPT, a gente tem ferramentas aí que auxiliam em entrevistas, em transcrição de áudios de entrevista, né? Em análise, por exemplo, ali de expressões, comunicação não verbal. Existem até softwares que fazem isso, de alguns colegas aqui no Brasil, eu sei que existem, né, que fazem uma análise ali sobre o comportamento da pessoa, né, tanto de expressão como de gestual, de corporal. Eu acredito que qualquer tipo de tecnologia ele pode ajudar, Joaquim, ele pode auxiliar, né? Eu só não utilizaria isso como o principal fator de análise, justamente porque em razão do que eu acabei de falar para vocês agora, né? Por quê? Porque a comunicação não verbal, ela é de suma importância para a gente. Isso eu estou de acordo e concordo com gênero, número e grau a respeito disso. Mas utilizar essa questão, principalmente em uma entrevista em tempo real, de inteligência artificial, para analisar, por exemplo, o rosto de uma pessoa e fazer inferências sobre o engano, eu acho isso ainda, tá? Pode ser que isso evolua mais à frente, mas eu acho ainda isso muito prematuro. Tá? Agora, o que a inteligência artificial pode fazer é nos auxiliar em várias atividades relacionadas à entrevista. No anterior à entrevista, como por exemplo, né, fazer uma varredura ali, e aí entra a questão de OSINT, né, e tudo mais. No pós-entrevista, transcrições inteligentes ali de relatos de entrevistados, eu acredito que isso é possível fazer. A gente já está construindo algo nesse sentido aqui pela nossa consultoria, em termos de Protivit, que é a consultoria que eu trabalho, já estamos utilizando a inteligência artificial para nos ajudar, para dar agilidade, para dar celeridade, principalmente em relatórios. Isso já está em andamento. Outro ponto também que pode ser utilizado a inteligência artificial é no recebimento da denúncia. Ou seja, eu não sei se é do conhecimento de todos, mas a partir do advento, né, dessas áreas de compliance no Brasil, que surgiram ali em 2013, 14, com a lei anticorrupção, com aqueles eventos da Lava Jato e tudo mais, as grandes empresas do Brasil passaram a implantar programas de compliance ou programas de integridade nas empresas e também a implantar canais de denúncia. E os canais de denúncia, eles podem ser utilizados com inteligência artificial para fazer uma análise ali de verificabilidade, até para ver se aquela denúncia ela tem uma
plausibilidade para ser investigada, porque às vezes vem uma denúncia muito rala, muito crua, e isso às vezes a inteligência humana, que são os consultores, os analistas, eles acabam até perdendo um pouco de tempo ali naquela análise. Então, a inteligência artificial, ela pode, deve e já está fazendo esse tipo de atividade, ou seja, fazendo uma análise prévia da denúncia, até para que os consultores, os analistas, os especialistas ali em apurações de denúncias ou de entrevistas, eles fiquem mais focados ali em uma questão mais estratégica da investigação e não ali no operacional, por exemplo, no recebimento e análise preliminar da denúncia. Então, só fazendo esse sumário aqui. A inteligência artificial, ela é boa, ela veio para ficar. Com relação a pós e antes de entrevista, ela ajuda bastante. Na questão de análise de denúncias, ela ajuda bastante. Eu só faço aqui uma ressalva sobre a questão de analisar o comportamento não verbal e aí leia-se expressões faciais e linguagem corporal para fazer inferência sobre o engano. Nesse ponto, eu acho que nós ainda precisamos evoluir bastante, tá? E pelos estudos que eu faço e livros que eu leio aqui, de artigos científicos, eu acho que essa situação seria muito temerária em termos de investigação corporativa. Muito bacana, Igor, bacana. Agora, outra pergunta polêmica, da mesma forma, se você quiser passar, você já mudou o assunto. Você falou que trabalhou um tempo na Polícia Civil. E você observa que é seguido ali aos ritos de entrevista forense ou é algo muito tendencioso ali para a pessoa forçar uma resposta? O que você observa em relação a isso? Tem alguma metodologia que é utilizada ou que deveria ser utilizada pelos entrevistadores nesse sentido? Perfeito. Esse é um ponto bem interessante e aí talvez seja um dos meus principais arrependimentos profissionais, né, digamos assim. Por quê? Porque na minha época eu passei um tempo considerável na Polícia Civil, 11 anos na Polícia Civil, e eu só comecei a me dedicar a essa parte de entrevistas quando eu saí da instituição, né? E por que eu falo que isso é talvez um dos meus arrependimentos profissionais? Porque eu poderia, na época, enquanto policial, ter contribuído muito mais para a sociedade se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, tá? Isso é fato, tá? E falando de técnica de metodologia, lá em 2004, né, ou seja, vai fazer 21 anos já, né, a gente está em 2025, né? Então, 20 anos atrás, quando eu estava na academia da Polícia Civil, a gente começou a ter algumas familiaridades com técnicas de entrevista, que na época os instrutores nem sabiam, de fato, nominar que tipo de técnica que ela quer. Depois, com o passar dos anos, foi quando eu fui fazer algumas pesquisas e eu fui entender, né, que abordagem que era aquela, né, que tipo de metodologia, de protocolo, né, de questionamentos era aquele. E no Brasil, Joaquim, eu percebo, tá, e até conversando com colegas policiais de outras localidades, conversando com colegas aqui do Brasil que são pesquisadores, que tentam fomentar um pouco essa prática, né, de metodologia de entrevista investigativa ou de interrogatório nas academias de polícia, no setor corporativo e em outros órgãos públicos também que fazem entrevistas ou interrogatórios, eu percebo que tem um delay muito grande, tá? O setor corporativo, ele está bem avançado nesse tópico, digamos assim, até em razão desse enforcement, né? Como, por exemplo, essa força da lei anticorrupção que impulsionou essa questão do compliance das investigações, mas o setor público, as polícias ainda estão, digamos assim, bem um passo, aliás, vários passos para trás a respeito de técnica de metodologia, tá? Metodologias que eu sei que são utilizadas nas polícias civil e, eventualmente, Polícia Civil, Federal, e às vezes são passadas como protocolos de interrogatório, é o método Reed, né, de entrevista investigativa, ou método Reed de interrogatório, que é lá dos Estados Unidos. Esse método, ele, durante os anos, aí, ele surgiu lá na década de 1940, então tem muitos anos já, e ele, ao longo dos anos, já bateram muito, né, nesse método. Né? Por quê? Porque ele tinha uma pegada, um viés muito coercitivo, inquisitório, tá? Ou seja, justamente para que os entrevistados até eventualmente não desse a possibilidade dessas pessoas de negarem, né, de trazerem uma alternativa ali para aquela situação que estava sendo colocada. Então,
era um método muito inquisitório, tá? É um método porque ele é utilizado ainda no mundo inteiro, tá? Um outro método também que é utilizado pelas polícias, não só do Brasil, mas mundo afora, e também já foi muito criticado, é a metodologia, o método cinésico, né? Ou muito chamado de Kinetic Interview, ou seja, é o protocolo cinésico de entrevista, tá? Ele também, ele foca muito na questão, na verdade, a principal foco dele é a questão do comportamento não verbal, ou seja, expressão facial, a parte corporal, a parte gestual, é o principal fator de análise dele, né? Então, por isso mesmo, que eles são bastante criticados, aí, principalmente pela literatura atual. E aí, quando eu falo de literatura atual, eu estou falando de 30, 20 anos para cá, ou seja, do início da década de 90, quando começaram a surgir alguns protocolos ou frameworks mais eficientes que focavam em uma questão de empatia, de rapport, né, de coleta de informações a partir de um relato mais livre do entrevistado, sem brecar objeções e negações, sem dar alternativas para o entrevistado, sem fazer muita questão de racionalização ou de minimização de conduta. E aí eu posso citar alguns aqui, como o Framework Peace, né, que nasceu lá no Reino Unido. Existe também uma técnica muito bacana, muito interessante que eu uso atualmente, que é a Orbit, que é a técnica de observação interpessoal baseada em rapport, né, uma técnica de entrevista para isso, que ela ali envolve a questão de entrevista motivacional, com vários fatores ali de análise, e você pode ter uma entrevista mais sadia, mais saudável, e a Orbit ela é focada na cooperação. Para você ter uma ideia, Joaquim, essa técnica ela foi até utilizada para entrevistar terroristas, ou seja, naquele boom ali do 11 de setembro, né, das Torres Gêmeas, essa técnica ela foi implementada lá dentro do RIG, esse grupo que eu falei para vocês, grupo de interrogatório de detento de alto valor, justamente para fazer entrevistas com uma pegada ética, com uma pegada científica e utilização de rapport, né, de empatia, de cooperação, né, de colaboração mútua, né? Então, esse tipo de metodologia que a literatura atual traz a respeito de as melhores práticas de entrevista, né? E aí existem algumas outras também, como eu já citei a Scharf, né, que foi utilizada lá na época da Segunda Guerra Mundial, ela foi estudada, foi lapidada, existem livros sobre elas, artigos científicos sobre elas, né, através ali de, o grande nome dessa técnica é o Graham Hage, como eu já citei aqui, e ela é muito utilizada para entrevistas assim com uma pegada de fraude, né? Uma pegada de crimes contra o patrimônio, digamos assim. Ela funciona de uma forma muito bem efetiva, tá? Eu não vou falar muito aqui da metodologia em si, porque senão a gente perde muito tempo aqui para tratar de outras temáticas, mas é uma metodologia bem interessante também, tá? Outro ponto, existe também os princípios Mendes, né? Eles foram criados em 2021 pela ONU, tá? Por Juan Mendes, por isso que chama de princípios Mendes, que ele tem 6 princípios ali, que é justamente uma abordagem também empática, né? Uma abordagem sadia, saudável, né? Preservando a dignidade da pessoa humana, e o foco deles não é a confissão, o foco é a coleta de informações relevantes. Tanto que o conceito que o Princípios Mendes dá para entrevistas ou interrogatórios é justamente isso: coleta de informações relevantes, preservando os direitos humanos. Então, se eu puder resumir aqui, Joaquim, eu acredito tá? O setor público ainda tem muito a evoluir nesse quesito de metodologias e protocolos, né? Claro que eu estou aqui e você também, estamos aqui para colaborar com esse aprendizado, mas é uma realidade no Brasil e até no mundo inteiro a respeito de alguns protocolos. Para você ter uma ideia, para eu fechar esse meu ponto aqui, eu falei alguns protocolos ou técnicas de entrevista, posso citar outras aqui até, mas, por exemplo, em todas essas que eu citei, que disse que são melhores práticas, como o PICE, Scharf, Orbit, Princípios Mendes, e aí tem outras, elas, nas suas etapas, em nenhum momento elas citam a análise do comportamento não verbal como um fator de análise. Por que não citam? Porque, eu vou usar um linguajar aqui, tá? Porque esse troço é muito difícil de ser avaliado. É isso. Então, por que eles não trazem isso dentro da metodologia?
Se funciona, por que eles não trazem isso na metodologia? Fica um ponto de interrogação aí, é uma pergunta que eu faço para vocês, para quem quiser pesquisar essas metodologias. Bacana isso que você está mencionando. E você falou aí em relação a essa deficiência de conhecimento em algumas áreas, eu vejo muito preocupante, porque eu vejo com muita frequência pessoas que são acusadas basicamente fundamentadas em testemunhos, depoimentos. E às vezes, assim, não estou dizendo que a vítima que falou ali ela está mentindo, então que a forma que não foi conduzida da forma correta, mas talvez algumas perguntas ali, desse até mesmo para a vítima entender melhor que não foi a pessoa que está acontecendo. É muito comum, principalmente em crimes sexuais. A gente só tem ali duas pessoas ali que, em teoria, presenciaram um fato. E eu vejo que essas técnicas que você aplica poderia ajudar a elucidar esses fatos. Talvez fazer umas perguntas menos confrontativas, né? Fazer um direcionamento mais objetivo, mais perto de elementos externos, sem bater de frente. Muito interessante. Yuri, já estamos aqui com quase uma hora, foi muito rápido aqui nossa conversa, muito bacana, o tempo passou voando. Tem alguma metodologia, algum método, alguma coisa que você acha interessante mencionar, que eu não perguntei? Vamos lá. Talvez de metodologia, não, que a gente explorou aqui algumas que foram as que eu julguei mais importante aqui para falar para o pessoal. Até dar um abraço aqui para o Robert e para o Laerte, que entraram aqui, são grandes colegas. Robert é até especialista aqui em investigação de fraude, né, certificado. Né? Muito obrigado aí pela colaboração aí na live. Mas voltando aqui ao ponto, para a gente fechar o nosso bate-papo. O que eu queria trazer aqui, Joaquim, é o seguinte, e é uma ressalva até que eu venho fazer, né? Por quê? Porque eu falei para vocês, lá no início da minha fala, né? Falei do jogar uma moeda para cima e brincar de cara ou coroa aqui com a vida das pessoas, né? E esse é um ponto que eu julgo muito importante, né? Tanto no setor público, meus colegas aí, policiais, advogados, juízes, promotores, como também no setor corporativo, aqui os investigadores corporativos, né, das áreas de compliance e afins, né? O ponto que eu queria trazer aqui de reflexão para vocês era a questão, falar um pouco de viés. Por exemplo, né, tem um viés que eu julgo de suma importância, que todo mundo deve ficar atento, que talvez seja o viés de excesso de confiança, tá? Que é justamente o quê? O investigador, ele pode ter, sei lá, 20 anos, 30 anos de profissão, como eu tenho colegas na Polícia Civil que têm 30 anos de profissão, colegas investigadores corporativos ali, entrevistadores, que têm também 20, 30 anos, ou até um pouco menos também, mas já são experientes na área. E é importante a gente se atentar para esse viés de excesso de confiança, porque às vezes a gente acha, e aí eu entro numa questão de ego, né? A gente acha que por já ter feito, né, muito essa atividade, talvez por já ter feito inúmeras, centenas, às vezes até milhares de entrevistas, como é meu caso, a gente acha que se a gente deu, né, um resultado positivo em uma entrevista, a partir de uma análise de credibilidade que a gente fez, a gente acha que todas serão daquela forma. E aí entra a questão do viés de excesso de confiança. Alguns chamam também de viés do investigador, viés do entrevistador, né? Por quê? Por que eu estou trazendo isso? Né? Para refletir aqui junto com vocês, né? E voltar na questão ali do cara ou coroa. Né? É muito interessante a gente ter a noção, né? E ter a sensibilidade que, quando a gente está investigando, as pessoas, né? Falando aqui de vítimas, até o investigado, né? Seja um suspeito, uma suposta vítima, um suposto fraudador, um assediador, ou no setor corporativo ali, uma pessoa que está sendo investigada, um suspeito de latrocínio, de homicídio, de estupro. É muito interessante a gente ter aquela cautela no sentido de utilizar as metodologias adequadas e também até trazer para a gente aquela responsabilidade de que aquelas pessoas que estão ali do outro lado, elas estão em um estado de vulnerabilidade também. Né? Não é porque a pessoa ela está sendo acusada, né, ela suspeita de um assédio ou de uma fraude, ou de algum crime até tipificado no Código Penal, que a gente deve tratar ela de uma forma diferente. Se a gente fizer dessa forma, né, tratar ela como um criminoso, ou seja,
com aquela pegada de julgamento, aquele viés de julgamento, né? A gente vai cometer uma injustiça ali no final da nossa investigação, no final da nossa entrevista, no final da nossa análise. Então, eu julgo de suma importância a gente fazer aqui, nós, profissionais da área, essa autorreflexão. Por quê? Porque tem um ponto até assim que eu queria trazer para fechar aqui a minha fala, que eu assisti recentemente um vídeo até eu até anotei o nome dela aqui, é a Isabela Loftus, né? Ela é uma pesquisadora há muitos anos sobre a questão da memória. E aí ela fala sobre o paradigma da memória. Ou seja, quando a gente está entrevistando uma suposta vítima ou algum de assédio ou de alguma atividade, algum crime no setor público, a memória, né, ela pode ser influenciada pelo entrevistador, pelo viés que o entrevistador está colocando ali naquelas perguntas, né? Então, é de suma importância a gente também fazer essa reflexão toda vez que for fazer uma entrevista, entender que aquela pessoa ali, ela sendo uma vítima ou sendo um suspeito, ela pode estar em um estado de vulnerabilidade, e isso é o que os princípios Mendes trazem. No princípio 3, ele fala da vulnerabilidade das pessoas, né? E aí, claro, ele foca muito na vulnerabilidade de vítimas, né, de vítimas de maus tratos até, mas aqui eu resgato também a vulnerabilidade, talvez, do suspeito, né, do nosso suposto fraudador ali, do nosso suposto assediador, né, do suposto estuprador. E aí a gente vai conseguir fazer uma entrevista melhor, fazer uma investigação melhor, sem cometer nenhum tipo de injustiça dessa natureza, porque, resgato o que eu falei lá no início, o poder de um entrevistador, de um investigador, de um delegado, de um promotor, em uma análise, por exemplo, de credibilidade de uma entrevista, é muito forte, né? A pessoa ela pode ser condenada injustamente em razão de uma análise que eu fiz, por exemplo. E é isso que eu queria trazer aqui nesse final, pessoal, de reflexões para vocês, tá? Estou à disposição, caso queiram avançar em alguma temática. Muito bacana, Yuri. Pessoal, já estamos caminhando aqui para o nosso encerramento. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, já mandem aqui nos comentários aqui para a gente passar aqui o mestre Yuri. Yuri, hoje a pessoa precisar contratar os seus serviços ou fazer algum treinamento com você, como é que ela deve fazer para poder conseguir ter esse acesso, essa comunicação direta com você? Bom, eu tenho alguns canais de comunicação, um deles é esse que nós estamos aqui agora, né? É o Instagram, é o Projeto Entrevistador Forense. Eu criei esse canal justamente para disseminar conteúdo técnico metodológico sobre entrevistas e interrogatórios, então podem me procurar aí via direct no inbox. Tem o meu LinkedIn também, Yuri Camilo, tá? Podem me procurar por lá que eu estou sempre trazendo algum conteúdo relacionado à investigação, compliance, entrevistas. Tem o meu canal no YouTube também, que tem o mesmo nome no YouTube, no Spotify, no Instagram, que é Projeto Entrevistador Forense. Até fazendo aqui uma propaganda, fiquem à vontade para me seguir lá também. Eu estou sempre postando... Coloca aqui nos comentários aqui o arroba, que vai ser mais fácil. Agora eu acho que eu não vou conseguir digitar, que eu estou no celular aqui, mas depois eu posso colocar aqui no teu Insta e fazer uma correlação aqui com a nossa live também, tá? Mas, pessoal, fique à vontade para me procurar, tá? Tem muita gente aqui no Instagram que me acompanha, que já tem até meu WhatsApp, porque me manda mensagem, tirando dúvidas, querendo algum material sobre entrevistas, tá? Fique à vontade. A empresa a qual eu faço parte é a ICTS Proactivity Brasil. Nós somos especialistas em gestão de riscos e aí trabalhamos com auditoria, compliance, investigações. Eu estou na área de Forensics e Integrity dessa empresa e fico ali, né, como liderança da área em termos de entrevistas investigativas, teste de integridade atualmente. Estou assumindo aí esse chapeuzinho também e vou fazer alguns vídeos aqui falando sobre isso. O meu colega aqui, o Luiz Carlos Pereira, né, mandou uma mensagem aqui, ele está perguntando: Yuri, você ainda mora em Porto Velho? Luiz Carlos, não moro, faz tempo que a gente não se fala. Luiz Carlos é um policial civil lá de Porto Velho, já trabalhamos juntos. Luiz Carlos, eu moro há quase 10 anos em São Paulo agora, né, mas sempre, todo ano, estou em Porto Velho, até porque tenho familiares ainda aí, mas atualmente, né, eu sou advogado, investigador corporativo aqui no estado de São Paulo, tá bom? Um grande abraço aí para você. Pessoal, não tem mais perguntas, assim,
Começo a seguir aqui o mestre Yuri, aqui, muito conhecimento aqui envolvido, aprendi muito hoje. Yuri, estou muito agradecido pela sua participação, foi sensacional. Certamente, muitas coisas aqui que eu aprendi hoje vão mudar muito na minha atuação como perito, embora não esteja diretamente nessa área. Esse direcionamento, esses insights, certamente vão ajudar demais. Agradeço demais a participação. Se você quiser deixar uma mensagem aqui, o pessoal, uma mensagem, fique à vontade aí. Eu só tenho a agradecer, Joaquim. A gente não se conhecia, né, ainda, né? Eu acredito que foi até uma aluna minha, né, de um curso que eu dei que me indicou aí para você, falou, faz uma live com o Yuri lá, quando o projeto Entrevistador Forense. Então, agradeço aí o seu contato, tá? O seu convite e também fico à disposição aqui. Vamos marcar para você também trazer sua experiência no meu canal. A gente pode fazer lá no YouTube também. Aí a gente inverte os papéis aqui, eu que vou te entrevistar da próxima vez. Tá bom? Mas vamos marcar aí durante o ano, a gente marca uma agenda para que a gente continue sempre trocando uma ideia também, tá bom? Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Até mais.